Olá, pronto para mais uma emissão do Estudo em Casa, português de 9º ano? Eu sou a tua professora e chamo-me Teresa Cadete Sampainho. Hoje vamos conhecer o parvo. O plano do bloco de hoje é exatamente sobre a cena do parvo, do Alto da Barca do Inferno, os tipos de cómico e os processos fonológicos. Vamos retomar aqueles que abordámos no último bloco, de inserção e supressão, e vamos acrescentar os de alteração. As aprendizagens essenciais que vamos desenvolver, adquirir neste bloco, prendem-se com o domínio da oralidade, o da educação literária, o da escrita e o da gramática. E avançamos com a correção do desafio que te lancei da última vez. Temos aqui o texto que deverias escrever. Uma proposta, é a minha. E era o tal comentário a partir daquele áudio que ouvimos e da tua reflexão sobre a atualidade das críticas feitas a esta personagem, o onzeneiro. Acompanha, portanto, comigo a leitura. O onzeneiro emprestava dinheiro, cobrando juros exorbitantes, 11% a onzena, era ganancioso e avarento, explorava os demais, procurando apenas o seu lucro. Atitudes como a sua são muito comuns nos nossos dias. Repara como eu cumpro as indicações que te tinha dado. Começo por caracterizar a personagem, referir os seus defeitos e dizer que, de facto, estas atitudes são comuns nos nossos dias. E depois, em seguida, vou dar os tais exemplos que te pedia. Repara, a comprová-lo estão os casos de corrupção e de tráfico de influências, movidos pela ambição e pela ganância que caracterizavam o onzeneiro. Da mesma forma, os que usam habilidades duvidosas para fugir às suas responsabilidades são parentes desta personagem, Vicentina, que morreu na safra do apanhar. Então, continuamos o nosso texto, agora passando à conclusão. À semelhança de Gil Vicente, e repara como eu aqui estou já a criar a ligação entre Gil Vicente e os nossos dias outra vez, humoristas, jornalistas e comentadores vão nos alertando para estes casos, ora de forma séria, ora de forma cómica. A denúncia das situações é essencial para que se possa fazer justiça antes do juízo final. De acordo? Fizeste o teu texto também? Espero que sim. Usa este como referência, pode ajudar-te. E vamos avançar. Avançar para a aula de hoje, para o bloco de hoje, dedicado ao parvo. Vamos começar por ver um vídeo que eu encontrei no SAP Notícias sobre os significados para lá da palavra, e neste caso da palavra parvo. Deves dar atenção a todas as expressões que são referidas no texto e que integram esta palavra, para depois percebermos se sabes o que elas significam ou não. Vamos a isso. A palavra parvo tem na história portuguesa vida longa, tão longa quanto as expressões que no dia-a-dia a utilizam. Fazer figura de parvo, armar-se em parvo, fazer dos outros parvos, fazer cara de parvo, não me comas por parvo, por exemplo. E temos outras ainda assim mais circunstanciais, como por exemplo a chuva de molha parvos, ou numa palavra derivada, por exemplo, quando nos referimos a uma terra pequena, sem grandes motivos de atração, para onde não apetece muito ir, dizemos que é uma parvalheira, aquilo é uma parvalheira. Então, conseguiste tomar nota das expressões? São certamente tuas conhecidas. Aqui estão elas. Fazer figura de parvo, armar-se em parvo, fazer dos outros parvos, fazer cara de parvo, chuva de molha parvos e morar na parvalheira. Resta saber se sabes o significado delas. E a primeira sugestão que te faço é muito fácil. Chuva fraca. Chuva fraca é o significado da expressão que se refere à chuva. A chuva de molha parvos, não é? Em seguida, parecer admirado ou desentendido. Atenção, parecer. Parecer, nós não temos a certeza se ele está a ser mesmo admirado ou desentendido. Portanto, é quando alguém faz cara de parvo e nós ficamos na dúvida. Estás com uma cara de parvo, mas estás a perceber ou não? A seguir, agir de forma ridícula ou disparatada. E aqui sim, é agir, atuar, não é? Comportar-se de uma certa forma. Então, fazer figura de parvo. Ai, fiz mesmo figura de parva. Não é? É quando fiz um disparate qualquer. E depois, morar num lugar pouco atrativo. Este é muito fácil. Morar na parvalheira. Por fim,
fingir um comportamento idiota, e eu digo por fim porque depois só sobra uma e vai ser fácil de resolver, quando é que nós pretendemos referir isto, fingir um comportamento idiota? Quando nos armamos em parvos, isto é, estamos a fazer de conta, não é? Estás-te a armar em parvo, porque tu não estás a pensar assim, tu não ages normalmente assim, portanto estamos a fingir. E por fim, fazer dos outros parvos é enganar os outros. E continuamos a ver o nosso vídeo, em seguida. Almira Soares, a senhora que está ali, que é uma professora universitária, vai nos apresentar os vários significados da palavra parvo ao longo dos tempos. E também falar da personagem o Parvo em O Alto da Barca do Inferno. Tenha atenção porque a seguir vamos ter um exercício de verdadeiro ou falso. Vamos lá. E o significado da palavra nem sempre foi o mesmo. Em latim significava meramente pequeno, insignificante, diminuto, portanto aquilo que era pequeno, e a partir de certa altura o seu sentido especializou-se e passou a significar tolo. Da baixeza na estatura para a pequenez no juízo, até ao parvo, que é talvez o mais conhecido na história portuguesa, a personagem do tolo no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. A inimputibilidade da loucura permite dizer verdades inconvenientes, e isso está presente no parvo e é muito interessante. O parvo vicentino é de uma estirpe de parvos espertalhões, porque ele consegue, por exemplo, vencer o diabo em argumentação e consegue, pela sua inocência, convencer o anjo a, pelo menos, esperar para ter um lugar no paraíso. Então, não foi difícil, pois não? Conseguiste perceber os significados que a palavra parvo tem e de que forma é que se caracteriza o parvo no Alto da Barca do Inferno. Então vamos dar atenção a estas frases. O significado da palavra parvo é o mesmo desde a sua origem no latim. Será que é? Claro que não, não é? Ele evoluiu. Portanto, esta afirmação é falsa. O parvo é uma personagem relevante no Alto da Barca do Inferno. É de facto, portanto, uma afirmação verdadeira. O parvo pode dizer verdades duras precisamente por ser de baixa estatura, por ser baixinho. Será que isto é verdade? Não, pois não. Não é por isso que ele as pode dizer. A sua inocência e ingenuidade acabam por condená-lo. Se calhar não, ele não é condenado, pois não? Não é definitivamente condenado. Então, esta também é uma afirmação falsa. Agora vamos corrigir. Então, relativamente à primeira frase, a verdade é que o significado da palavra parvo evoluiu. Então, o significado evoluiu ao longo do tempo. Não é o mesmo. Depois, o parvo pode dizer verdades duras precisamente porque é considerado tolo, porque nesta altura já o significado da palavra era outro. Não era pequeno, nem de baixa estatura, era tolo, pobre de espírito, não é? Um bocadinho tontinho. A sua inocência e ingenuidade acabam por evitar a sua condenação. É por ele ser inocente e ingênuo, por não agir por mal, por não agir intencionalmente, se acaso fizesse algo de mal, que ele não é condenado. E avançamos. Avançamos para a educação literária e a leitura e análise de texto, mais uma vez, o texto retirado da edição de José Camões, disponível online no site 7500, a versão do Alto da Barca do Inferno de 1517, que, volto a referir, pode diferir ligeiramente daquela que tens no manual, diferir ligeiramente daquilo que vais ouvir, mas o sentido é o mesmo. E, portanto, aquilo que é essencial, aquilo que tu precisas de compreender, não muda de versão para versão. Avançamos. Vamos ouvir, tens ali a didascália e dá atenção à didascália, porque aquela didascália já nos dá informação, ou não nos dá informação que nós tínhamos relativamente às outras personagens. O da questa? Quem é? Eu sou. Esta é a naviarra nossa? De quem? Dos tolos. Vossa, entra! De pulo ou de voo? Oh, pesar de meu avô! Soma, vim adoecer e fui-me à hora a morrer.
e nela para mim só. Então, o que é que torna o Parvo uma personagem singular? Isto é uma personagem original, diferente das outras duas que nós já vimos aqui. Para começar, reparaste na reação do diabo quando ele chegou? O diabo não o reconhece. Ele pergunta-lhe, quem é? Ao contrário do que fez com o fidalgo, que ele tratou pelo nome, Dom Henrique, recordas-te? E do onzeneiro, a quem ele trata como seu parente e cujo atraso ele estava a estranhar. Ele aqui não sabe quem é. E das duas, uma. Ou isto nos diz que o parvo era de facto insignificante, ou quer dizer que ele não tinha pecados, que não era conhecido do diabo, que não era próximo do diabo. Por outro lado, o parvo apresenta-se com simplicidade, como um tolo. Repara que ele diz, quem é? Sou eu. Sou eu. Ele não diz que pertence a uma classe social especial. Não diz nada em sua defesa. Sou eu. E a seguir assume-se como tolo. Porque pergunta, é esta naviarra nossa? Este barco é o nosso? O diabo pergunta de quem? Dos tolos. Portanto, ele está a incluir-se no grupo dos tolos. Por outro lado, eu chamava-te a atenção para a didascália. Reparaste, a didascália não diz que elemento cénico é que o parvo traz consigo, precisamente porque ele não traz qualquer elemento cénico. Não é? E das duas, uma mais uma vez. Ou isto significa que ele era tão pobre que não trazia nada consigo, ou significa que ele não tem pecados para serem simbolizados por esse elemento cénico. Não é? E por fim, ele não se deixa intimidar pelo diabo. O diabo convida-o a entrar e ele brinca com a situação, dizendo de pulo ou de voo. E avançamos. Mais uma vez, voltamos ao programa Grandes Livros e agora com um excerto da passagem dedicada ao parvo. Tem atenção. E de que morreste? De quê? Sabia que isto de caganeira? Oh, De quê? de caga-merdeira! Quando esperamos que o cortejo de almas condenadas prossiga tranquilamente, irrompe no cais Joane, o parvo. E onde devemos nós de ir ter? Ao porto de Lúcifer. Hã? Ao inferno! Entra cá! Ao inferno! Era má! Ao inferno era má! Barca do cornudo, barca do cornudo! Pero, vinagre, beiçudo, rachador de albecoate, sapateiro da candosa, tricôs de carrapato. Este excerto mostra-nos a reação do parvo quando ele percebe que aquela barca vai para o inferno, não é? E, portanto, é um excerto particularmente cómico. E o que é que o torna cómico? Vamos ver. Será o registro de língua utilizado por Joana? Sim, porque ele usa o calão? Claro que sim. Nós rimos-nos quando o ouvimos falar. Será a forma como Joana diz ter morrido? Ele diz que morreu de diarreia. Não diz exatamente assim. Mas sim, também nos rimos por isso. É um bocadinho triste rirmos disso, mas a verdade é que o fazemos. Serão os adereços que Joane traz consigo? Claro que não. Joane não traz nada consigo. Serão os insultos que Joane dirige ao diabo? Os insultos, as pragas? Sim, claro que sim. O medo que Joane tem do diabo? Não, definitivamente ele não tem medo do diabo. E de tal forma que deixa o diabo sem palavras, incapaz de lhe responder, de reagir. Portanto, a incapacidade do diabo responder também nos traz aqui cómico a esta cena. E avançamos. Avançamos porque estamos a falar de cómico. E o cómico, na sua origem, relacionava-se com o teatro, em específico com a comédia, com aquilo que fazia rir. E é evidente isso, tu já sabias, não é? Porque cómico é tudo o que diverte, o que suscita o riso, através de elementos de comicidade ou pelo ridículo da situação apresentada, da personagem apresentada, daquilo que ela diz. Então, o cómico leva ao riso e muitas vezes o riso tem uma função didática, isto é, pretende ensinar alguma coisa, cumprindo a máxima ridendo castigat mores, rindo corrigem-se os costumes. E continuamos a usar este estratagema nos programas de humor, por exemplo, quando os humoristas nos fazem rir de nós próprios, não é? E dos outros,
e levam-nos a refletir sobre aquilo que se passa à nossa volta, tentando dessa forma alterar, melhorar a sociedade em que vivemos. E avançamos para perceber que há vários tipos de cómico e encontramos-los facilmente nesta cena do parvo. Na forma como Joane diz ter morrido, encontramos o cómico de situação, que resulta do próprio enredo, dos acontecimentos ocorridos. Da sua simplicidade, isto é, da sua personalidade simples, encontramos o cómico de caráter, resulta do temperamento das personagens. E no registro de língua que ele utiliza, encontramos o cómico de linguagem, que resulta da estrutura da frase e das palavras ou das palavras escolhidas. Não é difícil de perceber e ao longo dos próximos blocos vamos tentar identificar os tipos de cómico que vão ocorrendo. Passamos agora à gramática. E hoje vamos acrescentar aos processos de inserção e supressão os tais processos de alteração. Observa comigo as palavras. Ipsum, que no latim significava isso, vai dar origem exatamente a essa palavra. E o que é que aconteceu aqui? O P, o som P, converteu-se em S. Isto é, por influência do outro S que já havia na palavra, vamos ficar com passar de duas consoantes que eram diferentes para duas consoantes iguais. Repara, um som torna-se igual ou semelhante ao outro que está próximo. É o processo de assimilação. Também acontece o inverso. Quando temos dois sons iguais, neste caso em lilium, que vai dar lírio, temos os dois L's e vamos converter um deles em R e fica lírio. Então, quando um som diferente se diferencia de outro igual ou semelhante que está próximo, temos a dissimilação. Faltam-nos dois, que são fáceis de perceber. Semper, que significa sempre, e nós reconhecemos imediatamente a palavra, sofreu que processo? Exatamente a troca da ordem dos sons, não é? Trocámos o ER e ficou RE. Então este processo de troca de posição de um som com o outro na palavra chama-se metátese. E por fim, barca, barqueiro, em que o A da palavra barca, neste caso barco, se vai converter em barqueiro. Porquê? Porque o A passou a estar numa posição átona, enfraqueceu. É o mesmo que acontece quando falamos de mestre e depois falamos de mestrado, não é? A vogal deixa de estar em posição tónica, passa à posição átona e enfraquece. Então, acontece a redução vocálica sempre que uma vogal em posição átona enfraquece. E avançamos. Avançamos para a sistematização de todos os processos. Já sabemos de que é que se trata, não é? São os processos que ocorrem na evolução das palavras e temos a inserção, a prótese, a epêntese e a paragose, temos a supressão, a aferes, a síncope e a apócope e temos os processos de alteração que vimos hoje. A assimilação, a dissimilação, a metátese e a redução vocálica. Portanto, são estes os processos fonológicos que tu deverás conhecer agora, no 9º ano. E vamos treinar, vamos fazer um exercício. Temos aqui uma lista de palavras. Desta vez não tens a identificação dos processos, vais ter que ser tu a identificá-los, a nomeá-los, mas tens as alterações assinaladas. E, portanto, se temos um som acrescentado na palavra de chegada, na palavra atual, é porque adicionamos. Se temos um som apenas assinalado na palavra de origem, é porque retiramos. Se temos assinalado nas duas palavras, é porque houve uma alteração. Vamos lá, então. Espírito vai originar espírito. Temos o quê? A prótese do E. Nostro vai originar nosso. Então, aquele S foi influenciar o T e o R, não é? E ficámos com mais um S, portanto é a assimilação. Em rivo, que originou rio, temos a síncope do V. Inter, que deu origem a entre, é a troca, não é? Lembras-te? A metátese. Em castigat, caiu o T. É a apócope. Em pede, para pé, vamos voltar a ter a queda no meio da palavra, a síncope. Em calamelo, que tínhamos ali os L's a repetirem-se,
vamos ter um R em vez do primeiro L. Portanto, a dissimilação. E por fim, de bolo para bolinho, houve a redução vocálica. Não há dúvidas, pois não? Tens que treinar. Só consegues assimilar estes conteúdos, este tópico, se treinares. Se fores fazer os exercícios que tens propostos no teu caderno de atividades, em alguma ficha que o teu professor te tenha disponibilizado. E olhem, nas atividades complementares que estão na plataforma do Estudo em Casa, também há exercícios sobre isto. Vamos avançar então. Voltamos ao parvo. E vamos voltar também ao excerto dos grandes livros. Acompanha, por favor. Pobre de espírito, situado a algures para além do bem e do mal, o parvo não chega ao juízo final carregado de pecados e bens materiais como os outros passageiros, mas vitimado por prosaicas questões intestinais. Personagem recorrente na obra de Gil Vicente, cumpre um papel fundamental na dramaturgia do autor. A rir, castiga os costumes e, debaixo da aparência inofensiva, faz as críticas que Gil Vicente nunca poderia fazer de viva voz. Insulta o todo-poderoso diabo e é surpreendentemente acolhido pelo anjo. Tu passarás se quiseres, porque em todos os teus fazeres por malícia não erraste. Tu, assim presa, tabaste para gozar dos prazeres. Voltamos, entretanto, a esta cena específica do parvo com o anjo, porque é importante verificar a atitude do parvo. Ouve e lê com atenção. Ó da barca, Que me queres? queres-me passar além? Quem és tu? Samica alguém? Tu passarás se quiseres, porque em todos os teus fazeres, per malícia não erraste. Tu assim presa tabaste para gozar dos prazeres. Espera entanto, Peri, veremos se vem alguém merecedor de tal bem que deva de entrar aqui. Então, conseguimos perceber que Joane continua a agir com muita humildade, não é? Se perante o diabo ele foi humilde e diz sou eu, não é? Aqui acontece o mesmo. E nós percebemos isto na pergunta que ele faz ao anjo, não é? Ele não lhe diz, como o onzeneiro dizia, eu vou para o paraíso. Ele pergunta-lhe, queres-me passar além? Não é? Ele pergunta-lhe, estás na disposição de me passar para o paraíso? Portanto, muito humilde, muito simples. E depois, na resposta que dá ao anjo quando ele lhe pergunta quem ele é, ele responde, Samica alguém. E Samica quer dizer talvez. Então, talvez ele seja alguém. Talvez eu seja uma pessoa. Talvez eu seja digno de atenção. Repara como ele é humilde. Então, também é humilde na forma como se apresenta, sem qualquer presunção, e no facto de não apresentar argumentos para entrar. Ele não se defende de forma nenhuma, não é? Também não foi ainda acusado de nada. Repara. Por seu lado, o anjo é benevolente como ainda nunca tinha sido, não é? Com as outras personagens, o anjo foi duro, não é? Foi muito perentório. Não lhes admitiu sequer os argumentos. Não vou passar de ponto final. Tu não mereces estar aqui, tu não cabes aqui. Perante o Joane, perante o parvo, ele vai ser benevolente. E é benevolente logo porque confia na decisão, deixa-lhe a decisão a ele. E responde-lhe, tu passarás se quiseres. Se tu quiseres vir para o paraíso, se entenderes que cabes no paraíso, tu podes vir. Ele confia no parvo, não é? No juízo do parvo. E porquê? Porque é o próprio anjo que vai apresentar o argumento de defesa. Repara, não é? Ele diz-lhe o quê? Por todos os teus fazeres, por malícia não erraste. Tudo aquilo que tu fizeste, mesmo que tenhas feito algo de mal, não foi intencional, não foi deliberado, não foi porque tu quiseste, foi sem querer. E essa tua simplicidade chega para não seres condenado. Portanto, repara como, de facto, a cena do parvo é distinta das duas cenas que analisámos anteriormente, não é? E avançamos. O anjo permite que Joana entre na sua barca, pois considera que ele não cometeu qualquer pecado, considera que ele é corajoso por ter enfrentado o diabo, ou considera que ele pecou sem intenção e sem maldade? É evidente que é a última hipótese, não é? Ele diz, per malícia não erraste. Se erraste, não foi por mal.
E avançamos. Na peça, Joana, por ser um pobre de espírito, cumpre a função de enfrentar corajosamente o diabo. Os outros também tentaram enfrentar o diabo. Não sabemos se foi com coragem ou não, mas foram arrogantes, foram presunçosos, também o enfrentaram. Portanto, não é por aí. Dizer as verdades e fazer as acusações mais duras, talvez, vamos ver qual é a terceira hipótese. Representar aqueles que não têm pecados. Esta não pode ser, porque o anjo até diz que ele até pode ter pecados. Só que se os tem, não os cometeu por mal, nem deliberadamente. Então, a hipótese correta é esta, dizer as verdades e fazer as acusações mais duras. É a função do parvo. E, continuando, vamos agora analisar o percurso cênico do parvo, que é diferente, não é? É diferente dos anteriores. O parvo chega ao cais, tal e qual como os outros, vai à barca do inferno, onde é recebido pelo diabo, assim como uma certa surpresa, o diabo não está a ver quem ele é. Quando percebe que para ali é o inferno, foge, apercebe-se do perigo e depois vai à barca do paraíso e fica à espera no cais, à espera da salvação. Em suma, o que é que fizemos hoje? Conhecemos o parvo, que representa o grupo dos pobres de espírito, não traz com ele nenhum símbolo, nem é acusado de nada. Por outro lado, o anjo defende-o, apresenta um argumento de defesa e diz que ele pecou, foi sem intenção. Por isso, o seu destino final será a barca do paraíso, depois de alguém que mereça mais do que ele. Também vimos os tipos de cómico e os processos fonológicos. Os tipos de cómico vamos continuar a analisá-los e a tentar encontrá-los nos próximos blocos e os processos fonológicos também. O desafio que te lanço é que caracterize Joana, considerando as suas atitudes e recorrendo às expressões do texto. Portanto, uma resposta que tem que ter 3 tipos de elementos. A caracterização de Joana, as suas atitudes e contar com expressões do texto. No primeiro parágrafo vais referir a entrada em cena de Joana, no segundo, a reação ao convite do diabo e no terceiro, o diálogo que tem com o anjo. Então, chegamos ao fim do nosso bloco de hoje. Tenho a certeza que te divertiste com ele. Vai estudando em casa. Fica à tua espera para a próxima emissão. Até lá!